Às 23h47 de uma sexta-feira, no auge da festa mais exclusiva de São Paulo, o coração de André Montenegro parou, não houve aviso prévio. Ele não tinha histórico cardíaco, não bebia em excesso e aos 38 anos tinha a saúde de um atleta olímpico, ou pelo menos a saúde que o dinheiro podia comprar. Ele caiu no meio de um brinde. O champanhe Dom Perignon, que custava mais do que o aluguel da maioria dos presentes, misturou-se ao sangue que escorria do corte em sua mão, causado pela taça quebrada. A polícia tratou inicialmente como morte súbita, um infarto fulminante causado pelo estresse corporativo, mas o relatório do legista continha uma anotação estranha, um detalhe que não constava nos jornais. No bolso interno do paletó italiano de André, feito sob medida, não havia carteira nem celular. Havia apenas um pequeno pedaço de papel, um pergaminho antigo, com 2 palavras escritas em uma caligrafia elegante e antiquada. Entrega concluída. Para entender a morte de André Montenegro, precisamos voltar 5 anos no tempo e entender que o preço de ter tudo é invariavelmente perder tudo. André Montenegro não era um fracassado, longe disso. Aos 33 anos, ele já era um empresário de sucesso no ramo da construção civil, mas sucesso era pouco para ele. André sofria de uma doença moderna, a insaciabilidade. Ele olhava para os bilionários e se sentia pobre. Olhava para os políticos e se sentia impotente. Ele não queria escolher entre dinheiro, poder ou desejo. Ele era da geração que foi ensinada que podia ter tudo e ele queria tudo. Agora, sua ruína começou numa noite de terça-feira, após perder uma fusão bilionária que o catapultaria para o topo. Ele foi afogar as mágoas no The Vault, um clube tão exclusivo que sua entrada ficava escondida nos fundos de uma biblioteca antiga no centro. Ele estava sozinho numa mesa de canto, bebendo uísque 30 anos, quando o homem se aproximou. Ele não tinha chifres, nem cheirava a enxofre. Ele parecia um banqueiro suíço, impecável em um terno cinza chumbo, com olhos que pareciam buracos negros de frieza calculista. O homem sentou-se sem pedir licença. Ele sabia quem André era. Sabia da fusão perdida, sabia da fome que corroía o estômago do empresário. O problema da escolha, Sr. Montenegro, disse o homem com uma voz suave como veludo venenoso, é que ela implica renúncia. Você não quer renunciar a nada, André. Bêbado de frustração, riu. Eu quero o pacote completo. Dinheiro que nunca acaba, poder que ninguém questiona e mulheres que nunca dizem não. O homem sorriu. Não foi um sorriso ameaçador, foi um sorriso comercial. Você pode ter o pacote completo. Tudo em troca de tudo. André perguntou o preço. Ele esperava uma negociação, uma barganha por sua alma. O homem apenas disse: o preço é o tempo. Você terá o mundo. Mas o contrato tem uma data de vencimento. Não é vitalício. Sem perguntar a data, sem ler as letras miúdas do destino, cego pela ganância de ter o universo aos seus pés, André aceitou. O brinde foi feito com o mesmo uísque caro. O pacto estava selado não com sangue, mas com um aperto de mão firme em um ambiente climatizado. O dia seguinte foi o primeiro dia do resto da curta vida de André. Foi como se alguém tivesse ligado um interruptor universal. A fusão que ele havia perdido, o CEO da outra empresa foi preso por fraude naquela manhã e o conselho implorou para que André assumisse o negócio por metade do preço. Dinheiro deixou de ser um problema. Virou uma estatística. Seus investimentos triplicavam enquanto ele dormia. O poder veio a reboque. Políticos que antes o ignoravam agora faziam fila em sua antessala, pedindo favores, conselhos ou apenas um minuto da sua aura de sucesso. E a luxúria, André se tornou um deus pagão em São Paulo. As mulheres mais inacessíveis, modelos, atrizes, socialites, pareciam gravitar em torno dele, hipnotizadas por um carisma que ele nunca teve antes. Não havia recusa, não havia talvez. A vida de André Montenegro virou um espetáculo pirotécnico. Ele vivia em uma velocidade que a realidade não conseguia acompanhar. Ele tinha tudo, absolutamente tudo que um ser humano poderia desejar na Terra. Mas ele esqueceu que todo contrato tem uma cláusula de rescisão. E a dele começou a se manifestar quando ele fechava os olhos. O pesadelo começou 3 anos após o pacto. Era sempre o mesmo sonho. André estava numa sala vasta, sem janelas, com paredes de concreto frio. No centro da sala havia apenas um objeto, um relógio de pêndulo antigo, enorme, de madeira escura. O mostrador não tinha números.
apenas ponteiros de ferro. No início, o sonho era tranquilo. O relógio estava parado, os ponteiros congelados no alto, como se fosse meio-dia ou meia-noite eterna. O pêndulo estava imóvel. O silêncio na sala era absoluto, um silêncio de túmulo. André apenas observava o relógio parado, sentindo uma paz estranha. Mas então, meses depois, o sonho mudou. Ele estava na mesma sala de concreto. Mas agora havia um som, um tic-tac lento, pesado, que ecoava nas paredes e vibrava em seus ossos. Tic-tac, tic-tac. O pêndulo estava se movendo. E os ponteiros, antes congelados, começaram uma descida lenta e inexorável. André acordava gritando, com o coração saindo pela boca. O medo não era do relógio, era do que ele representava. Ele sabia, com a certeza instintiva de um animal encurralado, que aquele relógio não marcava as horas do dia, ele marcava o tempo que lhe restava. A contagem regressiva havia começado. O pânico transformou o homem que tinha tudo em uma ruína paranoica. A riqueza, a fama, as mulheres, tudo perdeu o sabor. A única coisa que importava era o tic-tac que ele ouvia em sua cabeça. Mesmo acordado, André Montenegro tentou renegociar. Ele voltou ao Clube de Vault, mas o lugar havia se transformado em uma lavanderia comum. O banqueiro de terno cinza nunca mais foi visto. Ele tentou comprar sua salvação. Doou milhões para a caridade, construiu hospitais, tentou subornar o karma, mas nos sonhos o pêndulo não parava. O dinheiro terrestre não tinha valor na moeda em que ele estava endividado. Ele procurou religiões, médiuns, xamãs. A maioria dos videntes, charlatões, fugia dele assim que ele entrava na sala, dizendo que havia uma sombra densa demais sobre sua cabeça, algo com o qual não se podia negociar. Ele tentou fugir geograficamente. Voou para o Japão, tentando ganhar horas com o fuso horário. O sonho o encontrou no hotel de luxo em Tóquio, com um relógio marcando o mesmo tempo. Não havia para onde correr quando o credor estava dentro da sua própria mente. Naquela sexta-feira, André organizou a maior festa que a cidade já vira. Era uma tentativa desesperada de abafar o som do relógio com música alta e risadas falsas. Ele estava há 3 dias sem dormir, mantido de pé por uma mistura perigosa de estimulantes e terror puro. Ele sabia que estava perto. No último cochilo que teve no carro, os ponteiros do relógio no sonho estavam a segundos de se encontrarem na parte inferior do mostrador. O ponto zero. Às 23h46, ele subiu ao palco para fazer um brinde. Ele ergueu a taça de Dom Perignon. Ele olhou para o mar de rostos que o invejava, para as mulheres que ele possuía, para o império que ele construiu. E então ele ouviu, não na sua cabeça, mas no salão, um som metálico, alto, definitivo, clac, o som do pêndulo parando. O som de uma porta de cofre se fechando. Os olhos de André Montenegro se arregalaram, vendo algo que ninguém mais no salão podia ver. O banqueiro de terno cinza estava no fundo da multidão, levantando sua própria taça em um brinde silencioso. André caiu morto antes mesmo da taça atingir o chão. Ele teve tudo exatamente como pediu, durante 5 anos gloriosos e terríveis. O contrato foi cumprido à risca, e o recibo, encontrado no bolso dele no necrotério, era a prova final de que no mercado das almas não existe devolução. Entrega concluída